Fala tricolor de toda a terra. Voltamos com mais notícias do nosso amado clube. Deixe seu like, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo que acontece no tricolor das Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última notícia nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. O Fluminense tem o privilégio de contar, em sua rica história, com jogadores que representam muito mais do que apenas qualidade técnica dentro das 4 linhas. Eles simbolizam entrega, dedicação e amor pela camisa. Entre esses nomes que têm marcado sua trajetória no clube está Martinelli, um volante que a cada temporada se firma mais como peça fundamental no elenco e que acaba de alcançar mais um feito expressivo com o manto tricolor. No último sábado, dia 16, o Fluminense entrou em campo para enfrentar o Fortaleza em um duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, disputado no calor e intensidade típicos do torneio nacional, trouxe emoção do início ao fim. O tricolor das Laranjeiras mostrou novamente sua força e venceu por 2-1, com gols de Germancano, sempre decisivo, e Agustin Canobio, que vem crescendo a cada partida. Mas além do resultado, que colocou o time em situação mais confortável na tabela, a noite também reservou um momento especial para Martinelli. Mais uma vez titular no meio de campo, o camisa 8 do Fluminense atingiu a marca de 138 vitórias pelo clube, um número que não pode ser tratado como simples estatística. Esse feito coloca o volante entre os maiores vencedores do século XXI com a camisa tricolor, ocupando agora a 5ª colocação nesse ranking tão seleto. Ultrapassou nomes históricos como Marcão, que brilhou na virada do século passado e também deixou sua marca no coração da torcida. Chegar a esse patamar mostra não apenas longevidade, mas também consistência e importância em um clube do tamanho do Fluminense. O torcedor que acompanha a trajetória de Martinelli sabe que ele não é apenas mais um jogador de elenco. Ele representa a essência de um meio-campista moderno, capaz de unir intensidade defensiva, visão de jogo e qualidade na saída de bola. Sua forma de jogar demonstra maturidade muito além da idade, algo que chama a atenção desde sua estreia no profissional. O mais impressionante é que ele conseguiu, mesmo jovem, conquistar seu espaço em um time que carrega uma camisa pesada e que exige personalidade de quem veste suas cores. É impossível não destacar a relação entre Martinelli e a torcida. Ele conquistou a confiança dos tricolores não apenas pelos números expressivos, mas também pela dedicação em cada lance. É um daqueles jogadores que sempre entrega, mesmo nas partidas mais complicadas, mostrando raça e disciplina. Quem acompanha de perto percebe como ele cresceu taticamente, entendendo o papel de um volante que vai muito além de desarmar e tocar curto. Hoje, ele sabe se posicionar, tem leitura de jogo para antecipar jogadas e ainda arrisca boas enfiadas de bola, conectando o meio ao ataque com inteligência. Alcançar 138 vitórias em tão pouco tempo é algo para ser valorizado. Não se trata apenas de estar em campo, mas de ser parte ativa dos triunfos. Muitos jogadores passam anos em clubes grandes sem chegar a uma marca tão expressiva. Martinelli, com sua regularidade e dedicação, já se consolidou como referência. É um verdadeiro exemplo para os mais jovens da base, que enxergam nele um espelho de que é possível construir uma carreira sólida e vitoriosa no Fluminense. O contexto desse feito se torna ainda mais especial porque não estamos falando de um clube qualquer. O Fluminense é um dos gigantes do futebol brasileiro, com títulos históricos e uma torcida apaixonada. Defender essa camisa requer muito mais do que habilidade, exige caráter e comprometimento. E Martinelli mostrou que tem ambos. Ele se transformou em um símbolo da nova geração que honra a tradição do clube, mesclando juventude com experiência adquirida em competições de alto nível. O volante também tem mostrado uma característica que poucos conseguem manter ao longo de suas carreiras: a regularidade. Ele não é daqueles que brilham em uma temporada e depois somem. Pelo contrário, seu rendimento se mantém estável, e cada vez mais ele consegue evoluir em aspectos específicos de seu jogo. Essa constância é o que faz dele um jogador tão importante para o time e explica por que ele conseguiu acumular tantas vitórias com o tricolor das Laranjeiras. O jogo contra o Fortaleza, em que ele atingiu essa marca histórica, é um reflexo de sua contribuição silenciosa, porém essencial. Enquanto os holofotes muitas vezes ficam sobre os atacantes e seus gols, Martinelli cumpre seu papel com excelência no meio de campo, dando equilíbrio à equipe. É ele quem ajuda a recuperar a posse, organiza a saída de bola e permite que jogadores mais ofensivos tenham liberdade para criar e decidir partidas. Sem essa base sólida, dificilmente o time teria alcançado tantas vitórias. Outro ponto que merece ser lembrado é a forma como Martinelli lida com a pressão. Jogar no Maracanã lotado, ou enfrentar partidas decisivas fora de casa, nunca parece ser um problema para ele.
Sua postura em campo transmite segurança aos companheiros e até para a torcida. Ele não se esconde, pede a bola, participa do jogo o tempo todo. Esse espírito de protagonismo é algo raro em volantes jovens e reforça a ideia de que estamos diante de um jogador diferenciado. Não há dúvida de que Martinelli é hoje um dos nomes que melhor representam o espírito do time de guerreiros. Sua trajetória até aqui mostra que ele não está apenas acumulando números, mas escrevendo seu nome em uma história centenária que já viu craques de todas as posições. Ele se insere nesse contexto com méritos e tem tudo para continuar crescendo, tanto em vitórias quanto em títulos, que são o que mais importa para um clube do tamanho do Fluminense. O torcedor tricolor sabe reconhecer quando um jogador realmente honra a camisa. E Martinelli é desses que merecem aplausos de pé a cada partida. Ultrapassar a marca de um ídolo como Marcão não é pouca coisa, é um feito que entra para a galeria de registros especiais do clube. E mais do que isso, é um lembrete de que o Fluminense continua revelando e lapidando talentos que fazem a diferença dentro de campo. Vamos à segunda notícia. O Fluminense entrou em campo no Maracanã pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e fez sua parte diante do Fortaleza. A vitória por 2-1, diante de mais de 40 mil tricolores que empurraram o time do início ao fim, trouxe ainda mais confiança para o grupo e reforçou a ideia de que, mesmo em meio a questionamentos e certa desconfiança por parte da imprensa, o trabalho que vem sendo feito merece respeito. A partida foi intensa. O Fortaleza chegou motivado, mas o Fluminense mostrou imposição dentro de casa, dominou as ações em boa parte do jogo e soube controlar a pressão adversária nos momentos em que foi exigido. A vitória, no entanto, não impediu que, após o apito final, parte da coletiva de Renato Gaúcho fosse marcada por uma polêmica: a ausência de Santi Moreno entre os relacionados. O colombiano, contratado recentemente com status de reforço, ainda não vestiu a camisa tricolor em uma partida oficial, e isso virou alvo de perguntas insistentes dos jornalistas presentes. Quando o assunto veio à tona, Renato demonstrou firmeza, sem perder o tom de treinador experiente que sabe como lidar com a pressão do futebol carioca. Ele explicou com clareza que Moreno, assim como Lucho Acosta, ainda não está no ponto físico e tático ideal para estrear. A resposta, porém, ganhou um tom mais duro quando o treinador pediu aos jornalistas que estudassem um pouco mais antes de cobrarem a utilização imediata de novos jogadores. E, sinceramente, como torcedor tricolor, eu concordo plenamente com ele. O futebol moderno exige muito mais do que apenas colocar um jogador em campo. É necessário entender a parte física, a adaptação, a forma de treinar, o entrosamento com os companheiros e até mesmo o aspecto emocional. Renato foi direto ao ponto: se coloca Moreno sem preparo, corre o risco de queimar o jogador, além de prejudicar o time. O exemplo de Arias, citado pelo treinador, é perfeito. O colombiano sofreu muito na adaptação e só conseguiu mostrar seu verdadeiro futebol depois de um período de preparação e confiança. Hoje é um dos destaques do elenco, mas isso só foi possível porque houve paciência. Renato, nesse momento, mostra toda a sua experiência no comando de equipes grandes. Ele já viveu muitas situações semelhantes na carreira, sabe como funciona a pressão por resultados imediatos e também entende o peso que é vestir a camisa do Fluminense. Quando pede calma e estudo, não é soberba. É simplesmente a voz de quem sabe o que está fazendo. A vitória sobre o Fortaleza, por exemplo, mostrou que o time está no caminho certo mesmo sem os reforços em campo. Isso é mérito do trabalho coletivo e da forma como Renato tem conduzido o elenco. Muitos poderiam pensar em colocar Moreno ou Acosta apenas para agradar a torcida, mas isso seria irresponsável. Futebol não é laboratório de testes em plena competição. O treinador deixou claro que prefere preparar bem os jogadores antes de lançá-los, evitando lesões e frustrações. Eu vejo isso como algo extremamente positivo. Quantos times no Brasil já não queimaram reforços porque os colocaram para jogar sem preparo? Basta lembrar de contratações badaladas que chegaram, estrearam sem treinar direito e acabaram sendo taxadas como fracassos. O Fluminense não pode cometer esse erro, e Renato está blindando o clube dessa situação. Outro ponto importante é a questão do ritmo de jogo. Lucho Acosta vinha do futebol dos Estados Unidos, onde o calendário é diferente e a intensidade também. Jogar uma vez por semana, como acontece lá, é totalmente distinto da maratona de jogos que temos no Brasil. Aqui, o atleta precisa estar preparado para enfrentar uma sequência dura, com partidas a cada 3 ou 4 dias, viagens longas e competições paralelas. Renato demonstrou consciência ao destacar essa diferença e, ao mesmo tempo, mostrou zelo pelos atletas. Ele não está preocupado apenas em vencer hoje, mas em construir uma base sólida para vencer amanhã e depois. No Maracanã, a festa da torcida foi linda. Mesmo sem ver Moreno ou Acosta em campo,
Os tricolores vibraram com a entrega da equipe e com a capacidade de superar as dificuldades. Isso mostra que o torcedor entende, no fundo, que os reforços terão seu momento certo. A ansiedade existe, é natural, mas não pode atropelar o processo. Renato tem sido alvo de críticas em alguns setores da imprensa, mas isso não diminui sua competência. É um treinador que conhece o futebol brasileiro como poucos, já foi campeão em diferentes clubes e tem uma leitura de jogo apurada. Além disso, tem carisma, sabe lidar com jogadores de diferentes perfis e consegue proteger seu elenco em momentos delicados. Foi exatamente isso que fez ao rebater a insistência sobre Moreno. Ele protegeu o atleta e assumiu a responsabilidade, tirando qualquer peso das costas do colombiano. Como tricolor, fico tranquilo em ver que temos um comandante que não se deixa levar por pressões externas. Renato sabe que cada peça nova precisa de tempo, de treinos, de ajustes. Ele está pensando no coletivo e no futuro, não em manchetes de jornal. Essa postura passa segurança para o torcedor e também para o elenco, que percebe que o treinador não joga ninguém às feras sem que esteja realmente pronto. O Fluminense vive um momento de crescimento, com uma vitória importante no Brasileirão e a expectativa de ver novos nomes se juntando ao grupo em breve. Quando Moreno e Acosta finalmente entrarem em campo, será com a certeza de que estarão preparados para ajudar de verdade. E isso é muito mais valioso do que uma estreia precipitada apenas para satisfazer a curiosidade da imprensa. Renato Gaúcho sabe o que faz. Ele mostrou no Maracanã que, além de comandar o time dentro de campo, também tem a autoridade necessária para conduzir o ambiente fora dele. É esse tipo de postura que dá confiança para o torcedor acreditar que dias ainda melhores virão. O Fluminense está no caminho certo, e parte disso passa pela sabedoria de ter um treinador que conhece os atalhos do futebol e sabe proteger o que temos de mais valioso, nossos jogadores e nossa história. Agora vamos à terceira notícia. Quando um jogador que tem história com o Fluminense fala em realizar um sonho ao vestir novamente nossa camisa, é impossível não sentir aquele arrepio de emoção que só o futebol proporciona. Foi exatamente isso que aconteceu com Igor Rabelo. O zagueiro, que já passou por Xerém em sua juventude, retorna agora com a maturidade de quem construiu carreira sólida no futebol brasileiro e traz consigo uma bagagem que, sem dúvidas, vai agregar muito ao nosso elenco. E não é qualquer jogador. Estamos falando de um atleta que já se consolidou como zagueiro de nível de Série A, experiente, técnico, competitivo e que ainda tem pela frente anos em alto nível. A trajetória de Igor Rabelo sempre foi marcada pela seriedade e pela dedicação. Revelado pelo Botafogo, ele deu seus primeiros passos como profissional em 2016, quando ainda buscava espaço e oportunidades. Foi emprestado ao Náutico, onde teve a chance de mostrar consistência e amadurecimento em campo. Essa experiência foi essencial para que ele voltasse ao futebol carioca mais confiante e preparado para se firmar entre os grandes. Com a camisa alvinegra, conquistou seu espaço, ganhou respeito da torcida e chamou a atenção de outros clubes, até chegar ao Atlético Mineiro, onde passou as últimas temporadas. No Galo, Igor Rabelo viveu momentos importantes, inclusive de conquistas. Não foi apenas um coadjuvante. Sempre que esteve em campo, mostrou qualidade no jogo aéreo, imposição física e capacidade de leitura defensiva. É um zagueiro que não se esconde, que encara a responsabilidade e que sabe se portar nos jogos decisivos. Sua passagem pelo clube mineiro foi coroada com títulos, mas, como acontece muitas vezes no futebol, chegou o momento de uma despedida. E a forma como ele deixou Belo Horizonte mostra o respeito que conquistou. Homenagens sinceras, reconhecimento de torcedores e colegas e um adeus com a cabeça erguida. Agora, o destino de Igor Rabelo é voltar para onde sempre quis estar. Em suas próprias palavras, ele não escondeu a emoção ao citar o Fluminense como um sonho realizado. Não é pouca coisa ouvir isso de um jogador que já rodou pelo Brasil, que já conquistou títulos e que poderia escolher outros caminhos. Ele deixou claro que o tricolor foi a sua escolha por motivos que vão além do campo financeiro. Há amor, identificação, história e até mesmo a influência de um ídolo que inspira gerações, Thiago Silva. Citar o nome do nosso eterno camisa 3 foi um gesto que mostra muito bem o espírito de Igor. Ele não chega apenas para cumprir tabela ou para ser mais um no grupo. Ele vem motivado, cheio de vontade de se provar no clube que tanto respeita. Thiago Silva é referência mundial, e ter alguém que o vê como inspiração só reforça a mentalidade vencedora que o Fluminense precisa cultivar dentro do elenco. Para nós, torcedores, isso é motivo de orgulho. Afinal, quando um jogador escolhe vestir a camisa do tricolor porque carrega um sentimento verdadeiro, a torcida sente essa conexão de imediato. O contrato firmado até o fim de 2027, com possibilidade de renovação até dezembro de 2028,
mostra que não se trata de uma aposta de curto prazo. O Fluminense pensou estrategicamente, garantiu um defensor de qualidade para os próximos anos e conseguiu fazer isso em condições favoráveis. A negociação foi inteligente. O clube conseguiu atravessar um rival direto, o São Paulo, e ainda contou com a vontade do jogador em retornar ao Rio de Janeiro. É uma combinação rara no mercado: bom jogador, custo acessível e identificação com o clube. É claro que Igor não poderá atuar em algumas competições neste ano, já que defendeu o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Mas isso não diminui em nada a importância da sua chegada. O Fluminense está pensando também no futuro, na montagem de um elenco equilibrado e competitivo para a temporada de 2026. E se tem uma coisa que o torcedor sempre cobra é justamente planejamento. Dessa vez, a diretoria acertou em cheio ao trazer um atleta que pode ser titular ou compor o elenco sem perda de qualidade. Alguns podem questionar se Igor Rabelo chega para ser protagonista imediato ou se será apenas mais uma opção. Eu, como torcedor, vejo de outra forma. Ter jogadores confiáveis na defesa é fundamental para qualquer equipe que queira brigar por títulos. O futebol atual exige rodízio, exige alternativas, e não dá para depender de apenas 2 ou 3 nomes para o setor defensivo. Com Igor, ganhamos experiência, força e um jogador que conhece bem os desafios de jogar em estádios cheios, contra grandes adversários. Outro ponto que precisa ser destacado é a vontade do jogador em voltar ao Rio de Janeiro. Isso faz diferença. Estar perto da família, dos amigos, do ambiente que o viu crescer, pode potencializar ainda mais o rendimento de Igor. A identificação com a cidade e com o clube cria um elo que vai além da parte tática ou técnica. É emocional, e no futebol o emocional pesa, principalmente em jogos decisivos. Ele vai vestir a camisa tricolor sabendo exatamente o que ela representa. Não podemos esquecer também da importância de Xerém nesse processo. Igor passou por lá, conhece a base, entende o que significa ser formado nas categorias do Fluminense. Ainda que tenha seguido outro caminho naquele momento, a essência ficou. Agora, o retorno fecha um ciclo e dá ao jogador a chance de viver aquilo que ficou pendente: atuar como profissional pelo Clube das Laranjeiras. Para a torcida, isso é simbólico. É como se estivéssemos trazendo de volta alguém da casa, alguém que em algum momento já respirou o ar tricolor. Como torcedor, confesso que fico animado com a ideia de ver Igor Rabelo ao lado de jogadores já consagrados do nosso elenco. Imaginar a defesa sendo formada por atletas com essa experiência, misturando juventude e vivência, me enche de confiança. Ele pode contribuir dentro de campo, mas também fora, ajudando a orientar os mais jovens, transmitindo segurança ao grupo e mostrando que o caminho para o sucesso é feito de disciplina e comprometimento. E não há como negar, Igor Rabelo é bom jogador. Pode não ser aquele zagueiro midiático que aparece em todas as capas de jornal, mas é eficiente, confiável e de qualidade. Todo time que pretende ser campeão precisa de jogadores assim, que não fogem do contato físico, que sabem marcar, que têm bom tempo de bola e que também podem ajudar ofensivamente nas jogadas aéreas. Quantas vezes não vimos jogos sendo decididos por uma cabeçada no escanteio? Igor tem essa característica, e isso pode ser muito útil para o Fluminense. Enquanto muitos preferem olhar apenas para nomes de impacto, eu prefiro valorizar atletas que entregam dentro de campo. Igor Rabelo é exatamente esse tipo de jogador. Vem motivado, com vontade de mostrar serviço e de escrever seu nome na história do nosso clube. Não será apenas mais um reforço, mas sim alguém que chega com a mentalidade certa, com a energia de quem sabe o tamanho da responsabilidade que é vestir a camisa verde, branca e grená. Deixe a sua opinião nos comentários, e, saudações tricolores!